Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. A nossa aula será de história. Vamos começar. Vamos iniciar com essa leitura. Volta teu rosto sempre na direção do sol, e então as sombras ficarão para trás. Conteúdos da nossa aula. Quem habitava o nosso continente antes da chegada dos europeus? Quando chegaram os primeiros seres humanos ao nosso continente, vamos ver isso nas páginas 10 à página 15. Vamos iniciar na página 10. Quem habitava o nosso continente antes da chegada dos europeus? Vamos iniciar a conversa. Você sabe quando e como o atual continente americano começou a ser habitado? Você vai trocar ideia com seus colegas, com o professor. Você sabe por que nosso continente é chamado de América? Então veja isso no mapa mundi a seguir. Este é o mapa que está também na página 10. Mapa mundi atual com divisão dos continentes. Então veja aí os continentes, a América, a Europa, a Ásia, a Oceania, a África, a Antártida. Então esses são os atuais continentes. Ainda na página 10, que cor foi usada para representar o continente americano? Agora são perguntas que vocês irão responder. Identifique o Brasil no mapa, em que continente nosso país se localiza. Nesse capítulo, vamos aprender sobre a história do povoamento do nosso continente e sobre os povos que já habitavam nesse território antes da chegada dos portugueses em 1500. Vamos continuar a leitura. Agora vamos na página 11. Durante muito tempo, os livros de história, jornais, revistas, programas de rádio e televisão divulgaram que nossa história teve início com a chegada dos europeus. Alguns até dizem que a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita para transmitir ao rei Dom Manuel notícia das terras encontradas, era nossa. Certidão de nascimento. Aliás, muitos antes ainda pensam assim. Você sabe, ou seja, você já deve ter ouvido perguntas como: quem descobriu a América? Quem descobriu o Brasil? Vamos continuar na página 11. Ao pensar dessa forma, desconsideramos que havia povos nativos nesse território e desconsideramos suas culturas e tradições. Esse tipo de pensamento é chamado de eurocêntrico. Ocorre quando se acredita que a cultura dos europeus é superior à de outros povos. Muitos estudiosos pensam de forma diferente e veem pesquisando cada vez mais a história dos povos que vivem nessas terras antes da chegada dos europeus. Página 11. Uma das questões mais pesquisadas é o caminho utilizado e a data em que os primeiros seres humanos chegaram ao continente. Com o passar dos anos, várias descobertas e hipóteses foram surgindo, mas a questão ainda não está resolvida. Restam muitas dúvidas e por isto é necessário que estudos continuem sendo realizados. Pouco a pouco o tema vem sendo desvendado. Então, vamos agora na questão 1 e na questão 2. Analise a imagem acima. Quais são os personagens representados na imagem? O que eles fazem? Então, analisem bem as imagens para responder. Vamos continuar agora na página 12, respondendo as perguntas.
considerar importante apenas a cultura europeia é correto? Você vai justificar a sua resposta. O que é que você acha? Que deve só considerar importante a cultura europeia ou a nossa cultura também? Por que a história dos povos nativos deve ser estudada? O que é que você acha? Por quê? Ainda na página 12. Atualmente existem duas grandes teorias para explicar a origem do homem americano. Observe o mapa para compreendê-las melhor. Então você vê aí prováveis rotas dos grupos humanos que migraram da África até a América. Então aí tem a rota que provavelmente, que são hipóteses, são fatos de pesquisas, que ainda não tem comprovações completas, certo? Que eles estão vendo aí as prováveis rotas que eles fizeram. Página 13. Qual o nome das rotas dos grupos que migraram da África para a América, apresentada no mapa? Então, qual é? Veja lá para responder. É importante ressaltar que essas passagens da África para a América foi um processo lento que durou milhares de anos. Dos primeiros seres humanos que saíram do continente africano até os primeiros que chegaram ao continente americano. Então passaram gerações. Esses períodos, os continentes eram sem habitantes e não possuíam também nomes. Vamos na página 13, continuar. Quando chegaram os primeiros seres humanos ao nosso continente? A partir da década de 1930, diversos pesquisadores acreditavam que os primeiros seres humanos a povoar o território da atual América haviam chegado a aproximadamente 11.500 anos. As pesquisas também indicavam que esses seres humanos vieram da atual Mongólia, no leste da Ásia, e que atravessaram o Estreito de Bering, passando de um continente a outro. Isso é o que eles acreditavam. Então vamos ainda na página 13. O mapa mundi atual. Observe bem a rota que vai mostrando. Vamos à página 14. Entretanto, com a descoberta do crânio de um fóssil em 1974, novos estudos foram realizados e deram origem a outra teoria, formulada na década de 1990. Continuando na página 14, o fóssil em questão foi encontrado em um sítio arqueológico conhecido como Lapa Vermelha 4, entre as cidades de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Depois de escavar, cientistas retiraram a 13 metros de profundidade fragmento de um corpo feminino. A mulher que viveu na região entre 11.000 e 11.500 anos atrás foi batizada com o nome de Luzia pelo arqueólogo e professor Dr. Walter Alves Neves, da Universidade de São Paulo. Estima-se que o primeiro povoamento no continente americano ocorreu há aproximadamente 14.000 anos, segundo essa teoria. Nessa imagem, você vê aqui Dr. Walter Neves, o antropólogo e professor da Universidade de São Paulo, certo? E nesta outra você vê a imagem de Luzia, que é o nome dado ao esqueleto mais velho encontrado no continente americano. Após alguns exames, pode-se concluir que ela se alimentava de frutos, sementes, raízes, folhagens e carne de animais. Sua fisionomia foi reconstruída em argila a partir do formato do crânio e a
reconstituição motivou os cientistas a pensar sobre novas questões. Aqui vocês têm 3 questões. A primeira diz: quando os cientistas criaram a teoria do povoamento da América pelos mongóis asiáticos? Segundo, quando e onde o fóssil de Luzia foi encontrado? E terceiro, quando se formulou a hipótese para o povoamento da América a partir dos estudos do fóssil de Luzia? Vocês vão responder essas 3 questões. Vamos às orientações. Fazer a leitura de todas as páginas, responder as questões das páginas 10, 11, 12, 13 e 15, responder as questões do Google Formulário, usando o link enviado no grupo. Desejamos a todos bons estudos.